Olá pessoal do oitavo ano, hoje nossa aula vai ser sobre o quê? Sobre frações algébricas. E a gente vai estar entendendo o que é cada coisinha disso aqui, tá? Algébricas. Frações algébricas, tá? E o que seriam frações algébricas? Primeiro a gente tem que lembrar o que seria a própria álgebra. A matemática está dividida basicamente assim, dentre várias coisas, a gente pode simplificar e delimitar dizendo que a matemática está dividida em três partes. Quais seriam elas? A aritmética, que seria a parte dos cálculos, certo? Os cálculos de números com números, certo? Onde a gente só envolve números. A geometria, que é o estudo das formas do espaço, né? O geo quer dizer espaço e metria, medida do espaço, certo? Certo? Geometria. E a álgebra, que envolve cálculos onde a gente tem a composição de números e de letras, certo? Quando a gente fala em álgebra, a gente está falando também em valores desconhecidos, por exemplo, que vão assumir formas de letras, certo? Então, quando a gente vê uma expressãozinha, por exemplo, como a do sétimo ano, onde a gente tinha uma equação, onde eu tinha, por exemplo, isso aqui, ó. Eu tinha, por exemplo, isso aqui, tá? Só um exemplo. 2x igual a 4. Aqui eu estou tratando de uma equação, mas eu estou envolvendo letras e números, certo? Na minha operação. Então já começa a ter a consciência da álgebra, certo? Então quando eu falo frações algébricas, são frações onde dentro das frações vai haver letras e números para ser calculado, certo? Mas mais do que isso, tem uma definição muito importante para as frações algébricas, certo? Só se pode chamar, vou escrever um aqui por exemplo, 3x ao quadrado b dividido por 6x mais 4ab à quarta dividido por 2y. Vamos lá. Pronto. Eu só posso chamar de fração algébrica aquilo que é uma fração, ok, como está aqui. Aqui eu tenho uma operação de frações, né? No caso uma adição de duas frações, certo? Mas eu só posso chamar de fração algébrica aquilo, certo? Que onde o denominador, esse lápis está fraco, aquilo onde o denominador tiver uma letra, certo? Representada por x, por y, por w, por p, qual letra for, ou a, b, o que for, sendo que no denominador obrigatoriamente tem que ter uma letra. E essa letra é chamada de variável, certo? Essas letras que se encontram nos denominadores e dentro das expressões, no geral, variáveis. Vou botar aqui, são as chamadas variáveis, certo? Então, toda fração algébrica que nos denominadores, lembrando, o denominador é a parte de baixo e numerador é a parte de cima de uma fração, numerador, certo? Toda expressão algébrica ou fração algébrica onde no denominador, ou seja, nos denominadores aqui, houver uma variável, lembra que variável é as letras, e isso sim torna ela uma fração algébrica. No momento em que eu tirasse isso aqui, por exemplo, ó, tirasse aqui, certo? Aqui seria uma fração, certo? Mas não seria uma fração algébrica, porque nas frações algébricas, obrigatoriamente, temos que ter letras, ou seja, variáveis nos denominadores, certo? E é interessante vocês pensar que todas essas variáveis, uma coisa complementa a outra, porque, por exemplo, no conceito de fração normal, vou escrever uma fração simples aqui normal, por exemplo, 2, eu vou botar aqui embaixo 4, ou vou botar, posso até colocar assim, ó, vou colocar assim e vou explicar o que é isso para vocês. IR, se vocês lembrarem, IR é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é aquele conjunto da matemática que pega todos os números da matemática. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, né? Lembram? Os naturais, somente os positivos. Os
inteiros, os positivos e negativos. Os racionais de duas formas, fração e decimal, né? Mais exatos. Os irracionais também na forma de fração e também na forma decimal, só que não números não exatos. E os reais, que é o IR, é um conjunto de número que pega todos aqueles outros na matemática. Então, quando eu digo assim, que uma fração tem que ter, para ser uma fração propriamente dita, ela tem que ter um número, um numerador e um denominador, onde o denominador é diferente de zero. Ou seja, num denominador de uma fração nunca se pode ser zero. Por que não se pode ser zero? Porque se você lembrar das aulas quando eu falava, até de uma curiosidade, o símbolo de uma fração remete ao símbolo da divisão. Por quê? Porque na verdade a fração é a própria divisão. Tá? Se você observar, essa bolinha aqui está representando um número dividido, ou seja, repartido pelo outro. Ou seja, um número repartido pelo outro. E eu nunca posso dividir alguma coisa por zero. Certo? Por que eu não posso? Ó, imagina, eu tenho 10 pães, vou dividir para 0 pessoas. Quanto cada um ficou? Que cada uma, se não tinha ninguém. Certo? Então, assim, numa divisão, não se pode dividir por zero. Logo, uma fração, que também é uma forma de escrever a divisão, ninguém pode se dividir por zero. Por isso que eu botei aqui, ó, por exemplo, uma fração, ó, 2, um número qualquer, dividido por um número real, quando eu boto assim, e é real, um número real, ou seja, qualquer um daqueles números todos da matemática, diferente de zero. Então aqui pode ser qualquer número real, que é diferente de zero. Ou seja, tirando zero, qualquer número da matemática serve para ser esse meu denominador. Tá certo? Isso ficou claro? Então, a mesma coisa vai servir nas frações algébricas. Certo? Primeira coisa, que numa fração algébrica, nos denominadores eu tenho que pelo menos ter uma variável, né? No caso aqui x e aqui y, poderia ter mais, mas eu tenho que ter uma variável para ser fração algébrica. Para ser fração, não. Para ser fração, o único pré-requisito é que o denominador não seja zero. Tá? Mas aqui, na fração algébrica, além do denominador não poder ser zero, na fração algébrica eu tenho que ter no denominador uma variável. E o que é variável, gente? Variável já está dizendo o que é uma coisa que varia. Se eu dissesse assim, ó, imagina que eu chego para alguém e digo, fulano ganha R$ 30 por dia, às vezes ganha 50 por dia no trabalho, às vezes ganha 60, às vezes ganha 15. Ou seja, eu estou mostrando que a renda, ou seja, o salário desse fulano é variável, ou seja, muda. Então, tudo aquilo que muda vai variar, certo? É igual quando a gente chegar e dizer para alguém, e aí, fulano, isso acontece geralmente quando? Varia de tal dia para tal dia, várias coisas, né? Então, o nome variável na matemática aqui, as frações algébricas, querem dizer letras que representam números que variam, números que trocam, que podem ser trocados. Eu vou explicar isso melhor já, tá? Por exemplo, ó, se eu tiver o seguinte, vocês já sabem, por causa dos estudos de monômios e polinômios, tá? Antes de continuar, gente, deixa eu explicar. Tudo que a gente está vendo aqui de frações algébricas, a gente está falando de vários conceitos, está falando de várias ideias para poder construir o assunto, tá? Então, por isso que eu expliquei que numa fração algébrica é obrigado os denominadores ser diferentes de zero, senão não seria uma fração. E para ser algébrica, além disso, tem que ter letras, ou seja, as letras que são chamadas de variáveis. É isso que eu expliquei, tá? Agora eu vou mostrar, por exemplo, por que o nome é propriamente dito uma variável. Eu digo o seguinte, ó. Digamos que uma padaria qualquer, não vamos dizer uma padaria, mas uma loja que, não sei o nome, que vende bolo, certo? Uma loja que vende bolo, o custo deixa eu pensar aqui, de energia elétrica é de uma loja, não, digamos que essa loja é grande, é uma rede grande de bolos, digamos que é o Bolos, e tem duas lojas, tá certo? Duas lojas. E eu tenho um consumo de energia elétrica, concordam comigo? Imagina que isso aqui é um raio de energia elétrica, tá? Então eu tenho duas lojas, cada uma vai ter um papel de luz, certo? Um conto de luz para ser pago. Então vai ser 2, certo? Duas lojas vezes, vou botar X aqui, ó. Seria o quê? Duas lojas vezes o valor da energia de cada uma das duas lojas. Digamos que as duas lojas, por acaso, por algum motivo, têm o mesmo valor. Ou seja, se eu pago R$ 150 de uma, reais de luz em uma, na outra, provavelmente, já que eu uso os mesmos equipamentos e faço as mesmas coisas, digamos que vem R$ 150 também. Então, assim, duas lojas vezes
X aqui representando o meu valor da energia é igual a aqui a interrogação, né? Que a gente vai colocar a interrogação porque a gente não sabe. A gente não sabe quanto é o valor dessa energia elétrica para poder multiplicar por 2 e dizer quanto é que eu vou gastar nas duas lojas por mês. Mas você já consegue entender que esse X que representa a minha energia elétrica é uma variável. Esse X é uma variável. Por que dentro desse problema esse X é uma variável? Porque já está dizendo, ó, se eu trabalhar muito usando minhas máquinas para fazer bolo e tudo mais, se eu pegar uma encomenda muito grande, eu vou usar mais elas. Se eu usar mais elas, tanto forno quanto outras coisas que vai ter numa loja que vende bolos, vai se demandar mais energia, eu vou trabalhar mais, vai gastar mais energia. Se em um mês eu posso trabalhar mais nessa máquina e gastar certa quantidade de energia, e no outro mês eu posso trabalhar menos nessa máquina e gastar menos energia, você concorda comigo que pode ser parecido os valores que vão aparecer todos os meses na conta de luz, né? Mas esses valores vão mudar. O mês vai vir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então essa mudança no preço da energia, por exemplo, esse meu problema, vai fazer com que esse X, que está representando o valor da minha energia elétrica, mude. Se ele muda, ele vai ser uma variável, ele pode mudar, tá certo? Então quando eu digo assim, por exemplo, o salário de fulano de tal é variável, de acordo com o valor da quantidade de vendas que ele faz, porque ele ganha por comissão. Quer dizer que esse vendedor, quanto mais vende, mais ele ganha. No mês que ele menos vende, menos ele ganha. Então, logo a renda dele, certo? Ou seja, o salário dele é variável. Uma variável pode ser expresso por uma letra do alfabeto ou um símbolo grego ou alguma outra coisa, certo? Mas, a princípio aqui pra gente, uma letra do nosso alfabeto, certo? Então, por isso que chama-se variáveis, porque esse valor muda. Então, numa fração algébrica, as letras são chamadas de variáveis porque esses valores podem mudar. Quando for no nono ano que a gente estiver estudando função do primeiro grau, vocês vão ver claramente, quando a gente atribui valores para as letras, que esses valores podem mudar. E há uma grande diferença entre variável e incógnita, certo? Se vocês lembrarem do sétimo ano, quando a gente estava estudando equação, vou escrever aqui, quando a gente estava estudando equação, certo? A gente, por exemplo, tinha isso aqui, que eu coloquei no começo da aula, 2x igual a 4. A gente isolava o valor do x, passando o 2 para lá, está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, x é igual a 2. Então, a gente achava isso aqui, ó, 2x igual a 4. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Dividir 4 por 2, a resposta era 2. Ou seja, 2 vezes alguém tem que dar 4. Quem será esse valor? Esse alguém, que aqui está sendo representado por x. De novo, ó, 2 vezes alguém é igual a 4. Aí a pergunta, quem é esse? Quanto vale x? Quanto é esse alguém? Claro que essa conta é simples, de cabeça dá para fazer, mas a matemática nos mostra, através do rendimento, que aquele cara lá que valia x, na verdade era 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Só que nesse caso, gente, esse x aqui não é uma variável. Ela é chamada de incógnita. Certo? Por que ela é uma incógnita? Porque só existe um valor que torna essa conta verdadeira. Se eu trocar aqui, ó, x não por 2, porque 2 vezes 2 dá 4, tá certo. Se eu trocar por 3, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar 6 igual a 4, tá errado. Se eu botar 1, 2 vezes 1, 2, 2 é igual a 4, também não, tá errado. Então só existe um valor dentro do conjunto dos números numéricos, aqueles números reais, certo? Todos aqueles naturais, inteiros, racionais e irracionais, que torna isso verdadeiro, que seria o número 2, ó. Porque 2 vezes 2, 4. 4 igual a 4, certo? Então, quando a gente só tem um valor desconhecido e esse valor não pode mudar, porque se ele mudar, ele deixa de fazer sentido aqui nessa igualdade, esse valor é chamado de incógnita. Então, por isso que nas equações que a gente fez no ano passado, eu mandava, descubra o valor do x e tal, a gente fez vários exercícios disso no ano passado, no sétimo ano, as equações, as letras de uma equação é chamada de incógnita, porque ela não pode mudar, ela tem um valor fixo, pré-determinado do começo ao fim. Já numa expressão algébrica, ou uma fração algébrica, os valores das letras podem mudar, podem assumir valores de acordo com o problema citado. Como eu falei no caso da energia, ó, 2 vezes o valor da energia, que vai mudar todos os meses, é igual a um valor determinado lá que eu tenho que pagar. Tá certo?
Então aqui eu poderia até chamar o valor que eu tenho que pagar de y, certo? E ficaria assim, tranquilamente. Então, uma variável, numa expressão algébrica, ela tem esse nome justamente porque ela pode variar, como ela mesmo diz, tá certo? Então a gente vai ver, por exemplo, vou apagar aqui, só para vocês verem e entenderem a noção do que seria uma variável, certo? Aqui eu quero que vocês entendam somente isso a princípio, porque vai chegar um momento onde a gente vai ter que calcular a soma, subtração, multiplicação de frações algébricas. Mas por enquanto eu quero que vocês só entendam o conceito de fração algébrica. Lembrando, de novo, fração algébrica vai ter variáveis representadas por letras. Para ser uma fração algébrica não adianta ter só letras e números. Tem que no denominador possuir letras, ou seja, possuir variáveis. E um detalhe que eu esqueci de falar, além de possuir variáveis, tem que ser variáveis fora de radicais. O que é fora de radicais? Variáveis que estão fora de raízes, por exemplo. Não posso ter uma variável dentro de uma raiz, tá certo? São as regrinhas. Então eu quero que você entenda isso a princípio. Vou apagar aqui para a gente entender esse problema aqui que eu falei da energia elétrica, por exemplo, como variáveis, tá? Para você entender de fato qual a diferença de uma variável e incógnita. Uma incógnita, a gente fala de equação, é a igualdade entre os termos. Só existe um valor verdadeiro que torna a conta verdadeira. Já nas variáveis e expressões algébricas, não. Tem vários valores que tornam a conta verdadeira. Então vamos pensar o seguinte: x vai ser minha energia elétrica, minha conta. Vamos, digamos lá que eu vou botar assim, botar x é igual a conta. Vamos botar assim. E aqui, ó, no lugar da interrogação, vou botar y. E vou dizer que y, nesse meu problema, é igual a valor a pagar. Vou botar v a pagar. Bota VP, que é melhor, fica mais simples. VP, valor a pagar. Então eu tenho a conta, que é representada por x, e y, valor a pagar. Então aqui, ó, esse 2 representa a quantidade de lojas. Lembra que eu disse no problema que eu tinha duas lojas de bolo, de venda de bolos? Então imagina o seguinte, ó. Digamos que no mês de janeiro, as minhas duas lojas, ó, duas lojas vezes a conta de energia das duas deu R$300 cada uma, ok? Nesse mês eu tive que trabalhar com esses equipamentos. Logo, 2 vezes 300 eu tenho 600. Nesse meu probleminha aqui, ó, vou botar x e y. Quando x foi 300, quanto foi y? A resposta, 600. Então quer dizer que, ó, nesse mês de janeiro, quando eu consumi R$300 de energia de cada loja, as duas lojas juntas me deram R$600 de conta. Então, estão entendendo? Agora digamos que no mês de fevereiro, certo? As duas lojas eu consumi R$150. 150 vezes 2 deu 300. Então, quando eu consumi R$150 de energia em cada loja, eu paguei no total no mês 300. Então vejam que não tem problema nenhum dentro dessa conta x e y estarem aqui. Os valores vão variar, ou seja, y vai variar de acordo com o que eu mexo em x, tá vendo? Ó, existe uma relação aqui. Na verdade aqui a gente está até tratando de indiretamente, que não é o foco dessa aula, mas a gente está tratando de funções, certo? Que é um assunto do nono ano. Entretanto, por que eu estou explicando isso aqui? Para vocês verem que as letras aqui podem se chamar variáveis, porque dentro de um problema qualquer o valor dela muda, certo? E isso não torna a conta errada, não. Se trata de um problema. Não, está entendendo? Então, quando eu trato de frações algébricas, eu estou tratando de variáveis e não de incógnitas. E outra forma clara de diferenciar uma fração algébrica, uma expressão algébrica e de uma equação é porque na equação vai ver a igualdade. Eu poderia ter essa conta todinha aqui ou então dissesse, por exemplo, fazer um exemplo aqui, dissesse que isso era igual a isso. Poderia aí sim virar uma equação, certo? Mas, lembrando, uma equação, além da igualdade, só tem um valor verdadeiro. Nas expressões algébricas não tem igualdade e eu tenho, nas frações algébricas não tem essa igualdade. E mais do que isso, né? Mesmo que a igualdade aparecesse, mais do que isso eu tenho valores que podem variar, certo? Mas a aula de hoje simplesmente é para que vocês entendam o que é uma fração algébrica, certo? E o que é que faz uma fração ser algébrica ou não. Lembra, no denominador eu tenho que ter variáveis, certo? Que não estejam dentro de radicais. Se eu tivesse somente isso aqui, isso deixava de ser uma fração algébrica, para ser só uma expressão, tá certo?
Então, gente, abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, onde a gente vai continuar trabalhando esses conteúdos melhor, tá bom? Tchau, tchau.